compartilhar aqui a área de trabalho com vocês. Leandro, Oi, pode falar. tem como você tirar uma dúvida sobre as atividades para entregar os resumos lá? Tem, eu vou passar isso agora. Vai. Eu vou repassar esses informativos, aí eu vou deixar um tempinho para vocês tirarem dúvidas. Pode ser? Beleza, valeu. Certo. Então, pessoal, vamos começar aí a aula, né, de teoria de controle moderno. Antes, eu vou repassar aí os informativos. Eu já tinha postado lá no AVA, na semana passada e semana retrasada, alguns desses informativos aí, né? Ele está lá em aula, na unidade 2, seção 2.2 e na unidade 2, seção 3, são os encontros 5 e 6. Né? Até semana passada, o que foi passado para a gente era isso, né? Postar as aulas no sistema, né? Então, e a partir dessa semana as aulas ao vivo. Então, eu vou retomar aí os informativos. A atividade do professor da primeira VA, valendo 1.000 pontos, são os resumos manuscritos das sessões das unidades 1 e 2, né? Seção 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3. No mínimo uma folha, né? Frente e verso, é 2 páginas por sessão. Então, no mínimo aí, 12 páginas, né? São 6 capítulos, 6 sessões, então 12 páginas. E a entrega dos resumos, eu marquei até o dia 26/4, né? O mês aí de abril para vocês fazerem os resumos. Vocês podem dar por foto pelo WhatsApp, ou vocês podem escanear e agrupar em um arquivo PDF e enviar por e-mail, certo? E a prova da primeira VA vai ser retirada da lista de exercícios da primeira VA, que eu também disponibilizei, ela está lá no encontro 6, na unidade 2, seção 2.3, certo? Ela é uma lista para estudo, não precisa entregar, né? Vou pegar ela aqui. É essa daqui a lista, né? A lista de exercícios da primeira VA. São 15 questões objetivas. Essas 12 primeiras aqui, ó, são retiradas do livro do AVA. Então, você vai fazendo o resumo e já vai respondendo aqui, ó, essas 12 primeiras questões. Essas 3 questões aqui são de concursos de ENAD, são um pouco mais trabalhosas. E as discursivas, né? São essas questões aqui. E a prova vai ser tirada dessa lista, né? Foi passado para a gente, né? Para elaborar essa lista e tirar a prova dessa lista. As dúvidas, como vocês sabem, pode ser pelo e-mail, né? neanderberta@hotmail.com ou pelo WhatsApp também, certo? Alguma dúvida? Quem que queria fazer uma pergunta aí sobre as atividades? Pode fazer. Era eu, Leandro, mas deu certo já. Você já respondeu aí. Obrigado. Era isso? Ah, não. Então tá. Certo? Mais alguém quer fazer alguma pergunta sobre as atividades? Não, tá tudo tranquilo. Tá tranquilo, né? Ô, Então, Leander, pode perguntar. em relação a essa prova, como é que ela vai ser? Ela vai ser enviada para a gente fazer? Vai ser online? Como é que é? A gente ainda não, eu ainda não sei. Não foi passado ainda para os professores. Eles devem estar estudando uma forma, né? Porque tudo indica que esse mês de abril não terá aulas, né? Então, vamos ver como que será isso. A Lília ainda não passou nada para a gente, não. Tem a data da prova, Leandro?
Hum, Por enquanto, eu estou trabalhando com a data do calendário, né? É o que a gente está trabalhando, né? Dando as aulas como se fosse na data do calendário, mas aí eu já não sei como que vai ser, né? Ah, tá, Em entendi. função dessa incerteza, ninguém sabe, né? Uma coisa que foi passada para a gente, mas isso foi geral para os professores, né? Para passar essa lista de exercícios e basear a prova na lista. Quanto a isso, vocês podem ficar tranquilos, porque a prova vai ser baseada nessa lista. Vai ser retirada da lista. Certo? Quanto a conteúdo, ó, vocês podem ficar despreocupados. Certo? Então, pessoal, vou começar. Juliano, Beleza? Oi. essa lista de exercícios nós que vamos ter que responder, né? Isso. Aham. Mas, E pode tirar mas e aí, dúvidas. Eu vou. você vai corrigir ela? Como é que é? Vou, nas próximas aulas, eu vou corrigir alguns exercícios dela, mas já é para vocês fazerem. Como vocês estão fazendo resumo, porque agora, assim, agora com a aula ao vivo é quase uma aula presencial, né? Mas muito do que vocês vão ter que fazer é estudar em casa, né? Tirar Certo. dúvidas, certo? Mas eu vou resolver os exercícios, sim, certo? Nas próximas. É bom que vocês já tenham mexido para tirar dúvida, beleza? Tudo bem, obrigado. Então tá. Então vamos passar aí para a parte da aula. Vamos recapitular aí, né? Que a gente viu na última aula, parte de teoria, né? Na última aula, vamos recapitular aí. A gente tinha visto aí o conceito de transformada de Laplace, certo? Aqui, ó, se vocês pegarem o caderno de vocês, ó, tá aqui a definição da transformada de Laplace. Esse aqui é o operador de Laplace, né? Então, a transformada de Laplace de uma função no tempo, ó, f de t, vai ser igual a uma função f de s. Pessoal, quem está aí com o microfone habilitado, desabilita aí, por favor. Obrigado. Certo? Então, a gente vai ter aqui uma função de S, né? S é a variável no domínio da frequência, né? A variável quando a função é transformada por Laplace, né? E a definição é essa daqui, ó. Então, a integral de 0 a infinito de f de t, né? Dessa função aqui, ó. Vezes e elevado a menos st dt. Nós tínhamos até feito na aula duas deduções, na última aula, vocês se lembram? E aqui, ó, eu tinha pedido para vocês, lá naquele momento, né, tirar cópia de uma tabela que eu tinha deixado na Xerox. Né? Aqui eu peguei uma pequena tabela, certo? A gente tinha feito lá, até esse exemplo aqui, ó, esse número 8, ó. Quando a função era igual a t, o Laplace dela era 1 sobre s ao quadrado. Se vocês olharem aí no caderno de vocês, vocês vão ver que nós deduzimos essa fórmula aí. Então a gente tinha revisto aí essa definição aí, né, de transformada de Laplace, e eu tinha dito que vocês poderiam olhar na tabela, né? Não precisava jogar na definição, né? A tabela já estava pronta. Nós iríamos ver o exemplo, certo? Eu até vou voltar nesse exemplo aqui, ó, que é o primeiro sistema que a gente estuda em teoria de controle moderno, que é um sistema muito simples, que é o sistema massa, mola e amortecedor. Né? Aqui está a parte teórica dele, e aqui está um exemplo numérico, certo? Desse tipo de sistema. Isso aqui está lá na seção 1.2, ó. Então, esses pontos aqui, ó, esse aqui a gente já tinha visto na aula passada. Esse exemplo aí, né, do sistema massa, mola, amortecedor, tudo isso tem que constar do resumo de vocês. Né? São pontos importantes aí para vocês colocarem no resumo. Daqui a pouco eu vou voltar nesse exemplo e eu vou explicar ele com mais detalhes, certo? Passo a passo desse sistema aí. Vou fazer a dedução completa desse sistema massa, mola, amortecedor. Um ponto importante aí da matéria é que o livro do Abel traz uns problemas práticos, né? Vamos dizer assim, o laboratório da disciplina seria o uso de software,
né, de software matemáticos, né? Ele sugere aí o uso do MATLAB, né? Todas as seções ponto 3 do livro estão aí, no nosso caso, das unidades 1 e 2, né? A seção 1.3 e 2.3 trazem problemas práticos com a utilização do software MATLAB. O que a Lília passou para a gente é que as aulas de laboratório, essas sim, quando voltarem as aulas presenciais, a gente vai ter, né? Vai ser tudo reposto. Então, quando voltarem as aulas, a gente provavelmente vai ter alguma aula lá no laboratório de informática para usar algumas funcionalidades aí do MATLAB, certo? Por enquanto, aqui nas aulas ao vivo, posso passar alguma coisa para vocês nas próximas aulas, mas a prática mesmo a gente vai ver quando a gente voltar para as aulas presenciais, né, de mexer no programa e tudo mais. Mas, de qualquer forma, vocês têm que ler, né, as sessões e também fazer o resumo delas, certo? Tem muita informação lá de código do programa e outras coisas que já é bom que vocês leiam e fiquem por dentro aí dessa parte de software, certo? Na unidade 2, né, vamos ver aí, vamos continuar aí, né, o estudo de sistemas, de modelagem de sistemas dinâmicos, né, modelagem de sistemas dinâmicos físicos, né, e aí, ó, vamos trabalhar aqui com dois sistemas principais, ó. O sistema massa-mola-amortecedor é um exemplo, daqui a pouco a gente vai fazer a dedução aí, né, aqui, ó, é um sistema mecânico, né, você tem um corpo aqui com massa M, uma mola K e um amortecedor B. Temos aqui, ó, uma entrada no sistema, que é uma força externa, e a saída do sistema, que é a resposta, é o deslocamento. É o deslocamento desse corpo, certo? Aqui ele colocou um referencial, ó, o eixo, né? E aqui o sentido positivo do deslocamento, certo? Então, esses aqui são os principais componentes do sistema massa-mola-amortecedor. Qual que é o primeiro objetivo da modelagem de sistemas físicos, né? Você determinar aqui, ó, a equação diferencial que define o sistema. Essa daqui é a equação diferencial que define o sistema, ó, tudo em função do tempo. Para trabalhar nesse sistema, de forma mais simples, a gente passa ele para o domínio da frequência, ó, através de transformada de Laplace. E essa formulação de baixo aqui, ó, colocando nesse formato aqui, ó, o x, que seria a saída, sobre a força externa, que seria a entrada, ó, saída sobre a entrada, eu tenho que a gente chama de função de transferência do sistema, certo? Então, para esse sistema aqui, ó, a função de transferência sempre é essa, ó, 1 dividido pela massa vezes S ao quadrado, mais o amortecimento vezes S, mais a mola. Massa, amortecedor, e aqui a rigidez da mola, certo? Um outro sistema dinâmico que a gente também trabalha muito aqui é o circuito RLC, esse aqui já é da eletricidade, né? Esse aqui é um exemplo da mecânica, aqui é um exemplo da eletricidade, ó. Quando a gente viu lá em circuito, né? Aqui você tem uma fonte de tensão, uma tensão de entrada, ó, o IN, que seria a tensão total do circuito, um resistor R, um indutor L e um capacitor C. E aqui em cima do capacitor, a tensão em cima do capacitor, ó, é a tensão de saída. Usando aqui Kirchhoff, ó, lei de Kirchhoff das tensões, né? Equação da malha, eu consigo determinar aqui, ó, a equação diferencial, ó, do circuito. Daqui a pouco também a gente vai deduzir essa fórmula aqui, ó, em função do tempo. Usando transformada de Laplace, colocando aqui, ó, a saída sobre a entrada, ó, sempre é a saída sobre a entrada, O sobre I, o I. A função de transferência é o out sobre o in, ó, saída sobre a entrada. Para esse circuito aqui, ó, RLC série, ó, é sempre esse formato aqui, ó, 1 sobre LCS ao quadrado mais RC mais RCS mais 1. Quando a saída é a tensão em cima do capacitor, dividido pela tensão total aqui, ó, que é a tensão de entrada. Certo? Então, esses dois exemplos aí, ó, a gente vai trabalhar bastante aqui nessa primeira parte da matéria. Isso aí também tem que estar no resumo de vocês, esses pontos.
Formas de representação de sistemas de controle, né? A gente pode representar um sistema de controle de 3 formas, certo? A primeira delas é variáveis de estado, a outra é o diagrama de blocos, e por fim a função de transferência, que é a mais utilizada, que a gente vai mais utilizar aqui na disciplina, ó. Essa última aqui. Nas variáveis de estado, ó, eu coloco a formulação nessa forma matricial aqui, ó, certo? Nessa forma matricial. Então eu tenho aqui, ó, x ponto igual a x mais bu, então a gente tem essas matrizes aqui, ó, a, b, e y igual a c, x mais du, certo? O u é a saída e o y é a entrada, certo? Não, ao contrário, o y é a e o vetor u é a entrada, certo? Esse aqui, ó, é o sistema massa, mola, amortecedor representado como variáveis de estado, ó, dessa forma matricial aí. Essa forma de representação aí do sistema de controle a gente não vai utilizar, sabe? Ela não vai ser muito utilizada aqui na disciplina, certo? Então a gente não precisa se preocupar muito com essa forma de representação, não. A outra forma de representação é por diagrama de blocos, que são esses bloquinhos aqui, ó. Isso aqui a gente usa muito lá em automação, né? Esse primeiro caso aqui, ó, no caso de um sistema em malha aberta, né? Então aqui a gente tem os dois blocos, que é o bloco do controlador, o C, e o G é o bloco do sistema, né? Então aqui a gente tem, ó, a entrada do sistema e aqui a saída do sistema, a entrada do G e a saída do G, ó. Então a função de transferência aqui do G, ó, o out sobre o in, saída sobre entrada, ó. Sempre é assim, a saída sobre entrada. Se eu quiser do sistema todo, ó, abarcando aqui, ó, a saída total, ó, da entrada total lá do sistema, considerando o controlador, ó, o sinal de saída, ó, o out dividido por R, que é a entrada total, é só multiplicar, ó, quando é em malha aberta, eu multiplico os blocos, ó, é igual a G vezes C. G vezes C. Certo? Então, essa daqui é a função de transferência de malha aberta. Para a malha fechada, vamos lembrar lá, a gente também já viu isso lá na primeira aula. Ó. Além do controlador e do sistema, aqui ó, a gente tem o sensor, que é esse H aqui. A gente tem a retroalimentação, que vai fornecendo informação, né, para o controlador atuar e manter o sistema estável, né, dentro do esperado, né, daquilo que foi esperado aqui para o sistema. No caso de malha fechada, aí a saída dividido pela entrada, aqui, ó, o out sobre R vai ser, ó, G vezes C, multiplica esses dois de cima, dividido por 1 mais G vezes C vezes H. Então, essa fórmula aqui, ó, é a função de transferência para a malha fechada. Aqui, ó, a gente tem um exemplo, tá vendo aqui, ó, num bloco único. Agora, esse aqui é o circuito RLC, ó. Circuito resistor, indutor, capacitor. Ou num bloco estendido, ó. Cada parcela num bloquinho. Certo? Vindo aqui num bloco somador, ó. Se eu utilizar essa fórmula aqui nesse sistema, ó, eu vou encontrar essa função de transferência aqui. Então, a saída sobre a entrada. Certo? Então, essas daí são as 3 formas de representação de sistemas de controle. Alguma dúvida até aí? Certo? Bom, pessoal, então vamos seguir aí. Agora, para finalizar essa parte de teoria, ó, vamos falar um pouco da função de transferência. Certo? A função de transferência é o formato aí de escrita do sistema
linear invariante no tempo, ó, SLIT, ó, anotem aí, ó, sistema linear invariante no tempo, né? Seria um sistema dinâmico aí, ó, sistema físico dinâmico sem variação no tempo, com condições iniciais nulas, isso aqui é importante, né? Porque você pode ter condições iniciais que não são nulas. Aqui a gente está considerando que elas são, para desenvolver a função de transferência, as condições iniciais têm que ser nulas. Então você vai ter aqui uma equação diferencial, ó, nesse formato aqui, ó. Antes do igual, a gente tem os coeficientes A, e depois do igual, os coeficientes B. Antes do igual, ó, a variável é y, que é a saída do sistema, e depois do igual, ó, a variável é x, que é a entrada. Os coeficientes aqui, A0, A1, B0 e B1, são propriedades do sistema. O y é a saída, e o x é a entrada. Tanto y quanto x, ó, esse elevado aqui, ó, é a ordem da derivada, tá vendo? É uma equação diferencial, ó. Tá vendo aqui, primeira ordem, aqui é a função y e aqui é a função x. Isso aqui no domínio do tempo, tudo isso aqui no domínio do tempo. Quando eu uso Laplace e passo para o domínio da frequência, ó, eu posso isolar o y e o x, fica tudo aqui em função de y e em função de x. E posso colocar, ó, ela nesse formato aqui, ó, saída sobre entrada, ó. Saída sobre entrada. E ela vai ficar nesse formato aqui, tá vendo que agora tudo em função de S, ó. Então, uma equação diferencial se transforma numa equação algébrica, certo? E essa equação algébrica aqui, ó, essa função algébrica, né, uma função que é a função de transferência, ó, ela tem esse formato aqui, ó. O sistema é de ordem n. O n é a maior potência de S no denominador, ó. Então, se a maior potência aqui for 1, é de primeira ordem. Se a maior potência aqui do S, do denominador, for 2, é de segunda ordem, e assim por diante. As raízes do numerador, se eu pegar esse polinômio aqui do numerador e calcular as raízes, né, igualar isso aqui a zero, e fazer o cálculo dessa equação, eu vou ter os zeros do sistema. Se eu pegar o denominador, ó, esse polinômio aqui de baixo, e igualar a zero, eu vou ter as raízes do denominador vão ser os polos do sistema. Então, são dois parâmetros importantes no sistema físico, os zeros e os polos, certo? Como a gente viu aí no slide passado, ó, vou pegar aqui uma função de transferência, vai ser a saída sobre a entrada. Se eu multiplicar cruzado, ó, a saída vai ser a função de transferência vezes a entrada. Para fechar aí a seção 2.3, né? Também não pode faltar aí no resumo de vocês, são os sistemas de primeira e segunda ordem, né? Como a gente viu aqui no slide passado, ó, a ordem do sistema é dada pelo maior numerador, pela maior potência de S do denominador, certo? Se a maior for 1, é primeira ordem. Se a maior for 2, é segunda ordem. Se o sistema for de primeira ordem, ele tem esse formato aqui, ó. A função de transferência, né? G de S, saída sobre entrada, Y sobre X, vai ter esse formato aqui, ó. 1 sobre tal vezes S mais 1. Certo? Esse aí é o formato dela. O tal, se vocês quiserem anotar aí, ó, é a constante de tempo do sistema. O tal aqui, ó, é a constante de tempo do sistema para um sistema de primeira ordem. Certo? Para achar o polo, o que eu faço? Eu pego o denominador igual a zero. Ó. Se eu pegar esse aqui, tal S mais 1 igual a zero, e isolar o S, vai ficar quanto? Tal S é igual a menos 1, S é igual a menos 1 sobre tal. Então, o sistema de primeira ordem só tem um polo, ó, que é esse aqui, ó, menos 1 sobre tal. Então, o polo do sistema de primeira ordem é menos 1 sobre tal. Certo? A definição aí de tempo, de constante de tempo do sistema, né, é o quão rápido o sistema responde a uma excitação, certo? Esse tempo aqui, ó, te diz o quão rápido o sistema responde a uma excitação. Um outro parâmetro importante aí é o erro de regime permanente, né? O erro de regime permanente é dado por essa fórmula aqui, ó. É o limite de E de t
quando t tende a infinito, mais o limite de S dz de S quando S tende a zero. O E de t, tá vendo? É o erro em função do tempo, é o quê? É o x menos o y. Que seria o quê? Ó, a entrada menos a saída. Se eu aplicar Laplace aqui, ó, o E de S, que é o erro agora em função de S, vai ser x de S menos y de S, que é a entrada menos saída, tanto no domínio do tempo quanto no domínio da frequência, certo? Já no sistema de segunda ordem, ele tem esse formato aqui, ó. G de S igual a Y de S sobre X de S, vai ter esse formato aqui, ó. Ômega N ao quadrado, dividido por S ao quadrado, mais 2 psi, essa letra chama psi, ômega N vezes S mais ômega N ao quadrado. O ômega N, ó, é a frequência natural do sistema. Isso também é importante vocês anotarem no caderno de vocês, ó. O ômega N é a frequência natural do sistema de segunda ordem. E o psi, que é essa letra grega aqui, ó, é o amortecimento. É o amortecimento do sistema. Como a gente viu no outro slide, ó, o polo do sistema é a raiz do denominador. Então, se eu pegar esse denominador aqui, ó, S ao quadrado mais 2 psi, ômega ns mais ômega n quadrado igual a zero, e calcular a raiz, ó, eu vou ter os polos. Como é uma equação do segundo grau, ó, eu vou usar Bhaskara. Lembram? X ao quadrado é menos d mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Foi isso que ele fez aqui. O delta d ao quadrado menos 4ac. Então, substituindo aqui, ó, o S ficou nesse formato aqui, ó. Menos b mais ou menos raiz de d ao quadrado menos 4ac sobre 2a vai dar, ó, menos psi ômega n mais ou menos ômega n raiz quadrada de psi ao quadrado menos 1. Aí, lá da matemática, vocês lembram, ó, dependendo do valor aqui, ó, dentro da raiz, ó, eu posso ter três situações. O primeiro caso, ó, se dentro da raiz for um valor negativo, ó, para extrair raiz quadrada de um número negativo, vai cair em números complexos, né? Então, são duas raízes complexas conjugadas. Para esse número aqui da negativa, ó, o ômega n tem que estar entre zero, o psi tem que estar entre 0 e 1, ó. Então, se ele estiver entre 0 e 1, o que está dentro da raiz quadrada é negativo, é menor que zero. Então, para extrair a raiz, vai sair o j, tá vendo? Ó, o número imaginário, ó. Menos que si ômega n mais ou menos j ômega n, 1 menos que si ao quadrado. No segundo caso, quando o que si é igual a 1, ó, vai ficar 1 ao quadrado 1, 1 menos 1, 0. Vai dar raiz de 0. Então, eu vou ter duas raízes reais iguais, né? Vai ser essa daqui, ó. S é igual a menos o psi ômega n. E se o que tiver aqui dentro é positivo, ó, no caso aqui, se psi for maior que 1, ó, psi ao quadrado menos 1 é maior que 0, esse é um número positivo. Então, são duas raízes reais distintas, ó. Menos que psi ômega n mais ou menos ômega n raiz quadrada de psi ao quadrado menos 1. Esse primeiro caso aqui, ó, quando que si está entre 0 e 1, é chamado de caso subamortecido. Vocês podem anotar aí também no material de vocês. Quando o amortecimento, né, o psi é igual a 1, ó, o sistema é de amortecimento crítico. E quando o psi é maior que 1, o sistema é superamortecido. Então, você tem esses três casos aí, né? O sistema subamortecido, esse primeiro. O sistema com amortecimento crítico, é o segundo aqui. E o terceiro, o sistema superamortecido. Certo? Para finalizar o capítulo, vocês também não podem deixar de colocar aí no resumo de vocês as métricas, ó, né? Alguns parâmetros aí utilizados em sistema, né? Aqui a gente tem um exemplo de um sistema, né? Tem uma fase transiente, né? E depois aqui o sistema passou por uma fase permanente. Quais são os parâmetros mais importantes aí? O primeiro é o TR, ó. O TR é essa medida aqui, certo? O TR é o que a gente chama tempo de subida, ó. É o tempo de subida do sistema,
certo? Dado por essa fórmula. O TP é o tempo de pico, né? Qual o tempo que o sistema leva a partir do início para atingir o pico, certo? O TP. O MP é o sobressinal, né? Aqui eu estou, né, no eixo do sistema em regime permanente, ó. Essa diferença aqui até o pico é o sobressinal, MP. E o TS é o tempo de acomodação, né, que dependendo aí pode ser para 2% do resultado, 2% do resultado permanente e para 5%, que é essa fórmula aqui. Então, isso aí também tem que constar no resumo de vocês. Pessoal, alguma dúvida? Então, esses aí são os principais tópicos aí das unidades 1 e 2, né? São os principais tópicos aí que devem constar aí nos resumos de vocês. Alguma dúvida em relação a isso? Dá um alô aí, responde aí. Está tudo ok. Porque aí a gente vai passar para a parte de exercícios. Tá tranquilo. Tá tranquilo? Estão acompanhando bem? Vocês receberam esse PowerPoint? Eu tinha enviado nos grupos. Receber. E eu também postei ele lá na aula da unidade 1, seção 1. Né? A Lília pediu para postar o link dessa aula ao vivo lá, eu aproveitei e coloquei também o PowerPoint, certo? Pessoal, então agora a gente vai passar para a parte de exercícios, ó. Não sei como que vocês estão acompanhando aí, ó. Seria bom vocês terem algo para anotar, né? Que eu vou fazer algumas observações aí em cima do PowerPoint, certo? Nos exercícios de hoje, a gente vai deduzir, então, ó, aquelas fórmulas lá, ó, do sistema massa-mola-amortecedor e do circuito RLC série, certo? Que a gente tinha visto lá no slide da teoria, né? No slide teórico, né? Aqui, né? Os dois exemplos aí que a gente vai trabalhar, né? O mecânico, o exemplo mecânico e o exemplo elétrico, né? O mecânico e o elétrico. Vamos começar então, né, com o sistema mecânico. Então, como a gente viu, né, é um sistema massa-mola-amortecedor, que tem um corpo de massa M, uma mola de rigidez K e um amortecedor aqui, ó, com uma constante de amortecimento B. É aplicado nesse corpo, esse corpo que inicialmente está em repouso, né, vamos considerar condições iniciais nulas, e é aplicado nesse corpo uma força externa. Quando é aplicado nesse corpo uma força externa, ele vai se movimentar, certo? Então, vai ter um deslocamento. Então, a força externa seria o quê? A entrada no sistema, e a saída do sistema é o deslocamento aqui, ó, desse corpo. Vamos lá. Então, a primeira coisa aí no sistema de controle é definir, ó, as entradas e saídas. A entrada vai ser a força externa, né? Aqui é a força externa, né? Como uma função do tempo. Força como uma função do tempo. E a saída vai ser o deslocamento como uma função do tempo. Ó, x é igual a xt. Certo? Isso daqui é a saída do sistema. O primeiro passo é montar a equação diferencial do sistema, né? E para isso a gente usa o quê? Os nossos conhecimentos de física, né? São sistemas físicos. Lá da física, o que a gente sabe? Ó? O que é a força de uma mola? A força da mola, ó, o módulo, é igual a K vezes X. É igual a rigidez da mola vezes o deslocamento. A força de amortecimento, devido ao amortecedor, ó, é B vezes V. É o amortecimento vezes a velocidade. Só que a gente sabe que a velocidade é o quê? Ó? A derivada do deslocamento pelo tempo. Ó. Então, a velocidade é o quê? dx dt. A variação do espaço sobre a variação do tempo.
Vou colocar, como a gente coloca lá em cálculo, né, x ponto, ó. B vezes x ponto, um pontinho aqui, que é o dx dt. E como tem uma massa, você vai ter uma força-peso, ó. Também lá da física, o que é o peso? É a massa vezes a aceleração. Então, é a massa, que a gente sabe também lá da mecânica, qual que é a aceleração? É a derivada segunda do deslocamento. Né? É a derivada da velocidade. Então, que dá a derivada segunda do deslocamento. Então, d2x dt2. Vamos colocar aqui no formato lá do cálculo, ó, dois pontinhos, ó, mx, dois pontos. Vamos usar agora, ó, lá da mecânica também, o somatório das forças. O somatório das forças vai ser o quê? Ó? Menos a força da mola, menos a força de amortecimento, né? Porque essas forças aqui, ó, são forças contrárias, mais a força externa. Usando a equação de equilíbrio aí, ó, o somatório das forças é igual a zero, isso aqui tem que se igualar à força-peso, ó, mx, dois pontos. Substituindo aqui, ó, a força da mola por kx, a força do amortecimento por bx ponto. Aqui. E a força-peso por mx, dois pontos, e igualando essas duas, ó, vou passar para o lado de cá, eu vou ter ó, a equação diferencial do sistema massa-mola-amortecedor. Ó. Mx, dois pontos, mais bx ponto, mais kx é igual à força externa. Certo? Essa daqui é a equação diferencial, ó, em função do tempo. Essa equação aqui, ó, define esse sistema. Certo? Então, ela depende da massa, do amortecimento e da rigidez da mola. Pronto. Quando você chegar na equação diferencial do sistema em função do tempo, para você trabalhar isso aqui melhor, ó, você vai passar para o domínio da frequência. Como que a gente vai passar para o domínio da frequência? Usando o Laplace, ó. Aí eu vou aplicar Laplace aqui do lado esquerdo e do lado direito. Então vai ficar, ó, Laplace, ó, mx, dois pontos, mais bx ponto, mais kx é igual a Laplace da força externa. Das propriedades aí, ó, de Laplace, a gente sabe aqui, ó, o Laplace do somatório é igual ao somatório dos Laplaces, ó. Então, Laplaciano, operador de Laplace aqui, ó, mx, dois pontos, mais Laplace de bx ponto, mais Laplace de kx, é igual a Laplace da força externa. Posso aqui, ó, tirar a constante, vai ficar, ó, a massa vezes a Laplace x dois pontos, mais o amortecimento, Laplace de x ponto, mais a rigidez da mola vezes Laplace de x, que é igual a Laplace da força externa. Agora a gente joga na tabela, né? O Laplace de x, como uma função do tempo, vai ser um x como uma função de s, né? X como uma função de s. E aqui, ó, eu vou olhar na tabela, ó. Aí vocês precisam olhar nas tabelas de Laplace, ó. Então aqui, ó, a Laplace de x vai ser x. O Laplace de x ponto é sx menos x de zero. E o Laplace de x dois pontos, ó, s ao quadrado x menos s de x de zero menos x ponto de zero, é a velocidade inicial. Zero, ó, é o deslocamento inicial. E x ponto de zero, ó, é a velocidade inicial. Como ele está em repouso, ó, as condições iniciais têm que ser nulas, ó, x0 e x ponto zero são iguais a zero. Certo? Então aqui a gente vai eliminar x0 e o x ponto zero. A transformada de Laplace da força externa, ó, maiúscula fica minúscula, passei do domínio da frequência por tempo. O tempo, né? Aqui estava como uma função do tempo, tá vendo? Ó? E agora aqui passa como função da frequência, em função de S. Substituindo aqui, ó, nessa forma vai ficar, ó, a massa vezes o Laplace de x dois pontos, que é esse aqui, ó, s ao quadrado x, menos sx0 menos s ponto de x0, mais o b, vezes Laplace de x ponto, ó, sx menos x0, mais o k vezes o x, vezes o x, é igual à força externa. Como as condições iniciais são nulas, como eu falei para vocês, esse aqui zero, esse aqui zero e esse aqui zero. Então vai ficar aqui, ó, m, s ao quadrado x, mais bsx, mais kx é igual à força externa.
Viram aqui, ó, que ficou tudo aqui, ó, em todas as parcelas tem o x. Então, eu posso pôr o x em evidência. Vai ficar aqui, ó, x vezes ms ao quadrado mais bs mais k igual a força externa. Viu que aqui, ó, o x é o deslocamento, né, que é a saída do sistema, e a força externa, ó, é a entrada do sistema. Equação, ó, aqui eu tenho a entrada, perdão, aqui eu tenho a saída, o x, e aqui eu tenho a entrada f de y. Se eu isolar aqui o x, ó, saída, e passar o f externo para cá sobre a entrada, eu tenho a função de transferência. Então, se eu passar ele para cá, vai ficar o quê? Ó? Multiplicando cruzado. 1 dividido por ms ao quadrado mais bs mais k. Essa daqui, ó, é a função de transferência do sistema. Sistema aqui. Então, aqui, as duas coisas mais importantes. Ó, a equação diferencial do sistema e a função de transferência do sistema. Para esse sistema aqui, massa, mola, amortecedor, sempre será essa função de transferência. Tá vendo? Aqui é a equação diferencial, ó, tudo com derivada. Derivada segunda, derivada primeira, a própria função. Aqui, tá vendo? Ó, é função algébrica, ó. Ficou tudo em função, ó, de álgebra, ó. Um número, um número e um número. S ao quadrado, S. Certo? Então, aqui, ó, na função de transferência, a saída é o x, e a entrada é a força externa. A força externa. E esse daqui, 1 sobre ms ao quadrado mais bs mais k, é a função de transferência. A saída sobre a entrada. Certo? Beleza, pessoal? Alguma dúvida aí na dedução? Quer que volte algum passo? Então, esse daí é o primeiro sistema físico dinâmico que a gente está vendo. É o mais simples aí de teoria de controle, né? A gente começa o estudo sempre por esse sistema. Vamos agora colocar aí um exemplo numérico, certo? A gente já tem aí a função de transferência. Agora vamos aplicar aí, ó. Vamos pôr um exemplo aqui. Um sistema com uma massa de 2 kg, um amortecimento de 14 newtons vezes segundo por metro e uma rigidez de 20 newtons por metro. A rigidez da mola. Substituindo aqui, ó, na função de transferência do sistema, ó, 1 sobre ms ao quadrado mais bs mais k, ó, eu já sei que a função de transferência, ó, x sobre a força externa é igual a 1 sobre n, que é 2, s ao quadrado, mais o b, que é 14 vezes s, mais 20. Então, essa daqui é a função de transferência do sistema. 1 sobre 2s ao quadrado mais 14s mais 20. Esses valores aqui. Certo? E agora vamos fazer o estudo aí da resposta do sistema. O que é a resposta? Vocês podem até anotar aí, ó. Dada uma entrada, vamos determinar a saída. Então, dada uma força, no caso aqui, né? Opa. Dada uma força externa, qual vai ser o deslocamento? Né? Dada uma força externa aqui no sistema, qual será o deslocamento dele? Certo? Vamos começar aqui, ó, com essa função, né? Então, esse aqui também é um dado do problema. Esses três que estão de verde são dados do problema. Vamos pôr como uma função externa essa função aqui, ó. 2 vezes u de t menos u de t menos 2. A função u de t, ó, é o que a gente chama de função degrau. O que é essa função u de t aqui, ó? Vocês já ouviram falar dela. O que ela diz? Ela tem um valor de 0 quando t é menor que 0, para valores de t menor que 0. E ela tem um valor de 1, ó, você pula aqui para 1, quando t tem valores maiores que 0. Um t maior que 0. Então, por isso que ela é uma função degrau, tá vendo? É um degrau. A representação dela é de um degrau. Aqui. Posso ter também, ó, esse formato aqui, ó, ela é deslocada, ó, u de t menos t0.
vai ser o quê? Ó, quando tem aqui, ó, t menos um número é zero, quando t é menor que t0. Então, o valor de t0. Aí o degrau já acontece em outro ponto, ó, não em zero. Porque até t0, o valor da função é zero. Quando chega em t0, ele pula para 1, tá vendo? O valor é para 1. 1 quando t é maior que t0. Então, vamos ver aqui essa função, ó. O que ele diz? Ó, que a força vai ser essa daqui, ó, 2 vezes, abre colchetes, u de t menos u de t menos 2. U de t seria essa função aqui, né? Um valor de 0 até 0, e ele pularia para 1 aqui, ó, quando t fosse maior que 0. E o de t menos 2, ó, o valor seria 0 até o número 2, ó, até t menor que 2. Pularia para 1 com t maior que 2. Como aqui dentro do colchetes, ó, é u de t menos u de t menos 2, ó, é como se você estivesse subtraindo, ó, essa de cima menos essa de baixo, ó, vai ficar quanto? Ó, 0 menos 0 vai dar 0. Né? Aqui entre 0 e 2, ó, vai estar um número 1, menos 0 vai dar 1. E aqui a partir de 2, ó, ela zera também, ó, porque vai dar 1 menos 1, vai dar 0. Então a função ela tem esse formato aqui, ó. Ele é como se fosse só um pulso aqui, ó, de 2 segundos. E depois ela zera de novo. Certo? Aqui é 2 porque aqui está multiplicado por 2, ó. Que é 2 vezes. Então esse aqui, ó, é a equação dessa, é o gráfico dessa função aqui, ó. Certo? Dessa função. É como se eu viesse aqui, ó, e aplicasse aqui uma força de 2, certo? Em 2 segundos. Que foi isso que ele disse, né? Uma força de 2 newtons em 2 segundos. E depois deixasse de aplicar a força. Certo? Depois zerasse. Então é isso que quer dizer essa função. O próximo passo aí, vamos fazer o Laplace da função. Certo? Vamos jogar ela em Laplace. Ó. Então, o que a gente faz? Põe Laplace do lado esquerdo e Laplace do lado direito. Ó. Então, o Laplace da força externa é igual ao Laplace de 2 vezes u de t menos u de t menos 2. Então, o Laplace da força externa é igual. Sai a constante aqui 2 vezes o Laplace de u de t menos o Laplace de u de t menos 2. Aí aqui, ó, Laplace de u de t e Laplace de u de t menos 2, ó, você pode olhar na tabela. Na tabela já está pronto. Ó. Se você olhar lá na tabela, você vai ver que o Laplace de u de t é 1. Você vai substituir aqui, ó, 2 vezes o Laplace de t é 1 sobre s. E o Laplace de u de t menos t0 vai ser e elevado a menos t0 vezes s sobre s. Então, se t0 é 2, né? Laplace de u de t menos 2 é igual a e elevado a menos 2s sobre s. Você vai substituir aqui, ó. E vai ter esse formato aqui, ó. A força externa é igual a 2 vezes 1 sobre s menos e elevado a menos 2s sobre s. Posso tirar o s aqui para fora, colocar em evidência, ó. Então, a força externa vai ser quanto, ó? 2 sobre s vezes 1 menos e elevado a menos 2s. Certo? Então, eu coloquei aqui a força externa que estava no domínio do tempo. Aqui eu já passei ela para o domínio da frequência. Ó. Certo? Domínio da frequência. Pessoal, deem um alô aí. Alguma dúvida? Vocês estão conseguindo acompanhar a aula? O tamanho da letra tá bom? Pessoal, pode continuar? Pode continuar, né? Pode continuar. Para qualquer dúvida, vocês podem parar aí e me chamar, hein? Não sei se vocês estão compreendendo, porque é um pouco complicado, né? É uma matéria bem complexa. É cálculo, né? E esse exemplo aqui é o primeiro exemplo do livro. Vamos dizer assim, seria o mais simples, né? Mas vamos lá. Então, beleza, né? Então a gente tem a força externa em função de S, né? No domínio da frequência. Agora vamos substituir ela, ó, esse valor aqui, nessa equação. Aqui, ó, na força externa, porque eu quero isolar X. Então, já tem a força externa, já tem a função de transferência aqui, eu quero isolar X. Então, é isso que a gente vai fazer, ó.
Então, eu vou pegar aqui, ó, x sobre a força externa igual a 1 sobre ms ao quadrado mais bs mais k. Se eu isolar o x aqui, vai ficar, ó, 1 sobre ms ao quadrado mais bs mais k vezes a força externa. Pronto, isolei o x, ó, que era o que eu queria, ó. 1 sobre 2s ao quadrado mais 14s mais 20. A força externa, também já passei para Laplace, ó. Aqui, ó. 2 sobre s vezes 1 menos s, menos e elevado a menos 2s. Tá aqui, ó. 2 sobre s vezes 1 menos e elevado a menos 2s. Agora é álgebra, ó. Vou multiplicar aqui, ó. Multiplica aqui o 2, né? Vai ficar, ó, 2 vezes 1, 2, menos 2e elevado a menos 2s. E o s multiplica aqui, ó. 2s ao cubo mais 14s mais 20s. Então, esse aqui, ó, é o deslocamento em função de s. Vou colocar aqui o 2 em evidência, ó. Vai ficar 2 vezes 1 menos e elevado a menos 2s. E embaixo também, ó. 2 vezes s ao cubo mais 7s ao quadrado mais 10s. Corto 2 com o 2, ó. 1 menos e elevado a menos 2s. Sobre s ao cubo mais 7s ao quadrado mais 10s. Posso colocar aqui embaixo, ó, o s em evidência, ó. Vai ficar s vezes s ao quadrado mais 7s mais 10. Isso aqui, ó, tá vendo? Um polinômio do segundo grau, eu posso escrever nesse formato aqui. É uma outra maneira de escrever, ó. S ao quadrado mais 7s mais 10, eu posso escrever desse formato aqui, ó. S menos S1 vezes S menos S2. Sendo que S1 e S2 são as raízes desse polinômio aqui, ó. Certo? Se vocês lembram disso aqui lá do cálculo, ó. Você pode escrever, ó, a função do segundo grau, ó, o polinômio do segundo grau nesse formato. Então, vamos achar as raízes desse polinômio aqui, ó. S ao quadrado mais 7s mais 10 igual a 0. Né? Como ele é uma equação do segundo grau, tem que usar Bhaskara, ó. S vai ser quanto? Ó, menos b, mais ou menos raiz de delta, né, que é b ao quadrado, 7 ao quadrado, menos 4 vezes 1, que é o a, vezes c, que é o 10. Dividido por 2 vezes a, que é o 1. Então, vai ficar aqui, ó. Uma das raízes, ó, vai ser menos 7. 7 ao quadrado dá 49, menos 40 dá 9, né? Raiz de 9 é 3. Então, menos 7 mais 3 sobre 2 vai dar menos 2. E menos 7 menos 3 sobre 2, que vai dar menos 10 sobre 2, menos 5. Então, é isso aqui, ó, s ao quadrado. Mais 7s mais 10, ó. S ao quadrado mais 7 mais 10, eu posso escrever desse jeito aqui, ó. S menos o S1, menos com menos vai dar mais, né? Mais 2 vezes S menos com menos 5 mais 5, ó. S mais 2 vezes S mais 5. Então, substituindo aqui, ó, no S ao quadrado mais 7S mais 10, ó. S mais 2 vezes S mais 5, ó. Eu tenho ele nesse formato. Por que que eu escrevi ele nesse formato? Porque agora eu vou ter que quebrar essa função aí, ó, para fazer a transformada inversa de Laplace. Porque aqui, por enquanto, a gente está no domínio da frequência, ó. Tá tudo em função de S. No resultado final, eu tenho que voltar para o domínio do tempo. Ó, o exercício está no domínio do tempo. Eu quero x no domínio do tempo. Para voltar, eu tenho que quebrar, ó, esse polinômio aqui, ó. Tá vendo? Ó? Ele está todo multiplicado do denominador, ó. Eu tenho que transformar ele numa soma. Essa soma aqui a gente chama de soma de frações parciais. Quem fez cálculo 4, ó, com certeza já deve ter visto isso aqui. E também cálculo, né? Também a gente vê em cálculo. Então, o que que eu faço? Eu vou separar aqui, ó, os fatores do denominador, ó. Tá vendo? Ó, nos denominadores aqui das frações, ó. Então, vai ficar, ó, A sobre S mais B sobre S mais 2 mais C sobre S mais 5. Certo? Eu quero escrever essa equação, ó, esse polinômio, né, essa função nesse formato. Agora eu tenho que descobrir A, B e C, certo? Para escrever nesse formato. Para isso, o que que eu faço? Ó, vou tirar o mínimo, ó. Vai ficar, ó, S vezes S mais 2 vezes S mais 5. Aí pega isso aqui, divide por S, vai dar S mais 2 vezes S mais 5 e multiplica por A. A vezes S mais 2 vezes S mais 5. S vezes S mais 2 vezes S mais 5 dividido por S mais 2 vai dar o S mais 5. Então vai dar aqui, ó, vezes o S, né? BS vezes S mais 5.
E aqui, pegando essa, dividindo por essa, vai dar S vezes S mais 2 vezes C. S vezes S mais 2 vezes C. Agora vamos tirar do parênteses, ó. Só fazer a conta aqui, ó. A vezes, ó, S ao quadrado, mais 5S, mais 2S, mais 10. Mais BS ao quadrado, mais 5BS, mais CS ao quadrado, mais 2CS. Vamos arrumar aqui, ó. 5 mais 2 vai dar 7S aqui, ó. Só arrumei aqui. Vamos tirar o A, vamos tirar esse parênteses aqui, ó. KS ao quadrado, mais 7AS, mais 10A, mais BS ao quadrado, mais 5BS, mais CS ao quadrado, mais 2CS. E agora eu vou agrupar eles, tá vendo? Ó? Tudo que tá grudado no S ao quadrado, ó, eu vou pôr junto, ó. A mais B mais C, S ao quadrado, ó. AS ao quadrado, mais BS ao quadrado, mais CS ao quadrado. Pus em evidência aqui. Mais 7AS, mais 5BS, mais 2CS. Aqui 7A, mais 5B, mais 2CS. Pus em evidência. E sobrou aqui o 10A, tá vendo? Dividido por S vezes S mais 2 vezes S mais 5. Certo? Entenderam aí essa parte de álgebra? Se eu pegar, ó, o polinômio nesse formato, tá vendo? Ó, e olhar esse formato aqui, ó, vocês viram? Ó, embaixo está S vezes S mais 2 vezes S mais 5. Ó, S vezes S mais 2 vezes S mais 5. Então, ó, o que está em cima é igual ao que está em cima. Agora vamos olhar aqui, ó. O que está grudado em S ao quadrado aqui, nessa? Nada, né? Então, isso aqui, ó, que está grudado em S ao quadrado, tem que ser zero. Ó. A mais B mais C tem que ser igual a zero. Primeira conclusão aqui, ó. A mais B mais C tem que ser igual a zero. O que está grudado em S aqui, ó? Nada. Então, 7A mais 5B mais 2C também tem que ser zero. Opa. 7A mais 5B mais 2C é igual a zero. E aqui o termo independente, ó, 10A, é igual ao termo independente que está aqui em cima, ó. 1 menos E elevado a menos 2S. Menos E elevado a menos 2S. Quando eu chego aqui, eu tenho o quê? Ó, três equações com 3 incógnitas. Agora é só descobrir os valores de A, B e C, né? Se eu pegar essa última aqui, ó, se eu isolar o A, vai ficar, ó, 10A igual a 1 menos E elevado a menos 2S. Então, A vai ser o quê? 1 menos E elevado a menos 2S sobre 10. Esse aqui é o valor do A. Eu vou substituir bem aqui, ó. O valor do A. O B, ó, vou pegar de cima, ó, que era A mais B mais C igual a 0 e vou isolar, ó. B mais C é igual a menos A e vou pegar essa daqui, ó. 7A mais 5B mais 2C igual a 0 e vou isolar também. Vai ficar 5B mais 2C é igual a menos 7A. Se eu pegar a primeira equação aqui, a primeira linha, multiplicar por menos 5, vai ficar, ó, menos 5B menos 5C é igual a 5A e 5B mais 2C é igual a menos 7A. Somando as duas, eu posso cortar essas aqui, ó. Vai ficar, ó, menos 3C é igual a menos 2A. Igualando, resolvendo aqui, ó, 3C é igual a 2A, C é igual a 2 sobre 3A. Como a gente sabe que A vale 1 menos E elevado a menos 2S vezes 10, substituindo aqui, ó, vai ficar, ó, 2 terços de 1 menos E elevado a menos 2S sobre 10. Se eu cortar aqui, vai ficar 1 menos E elevado a menos 2S sobre 15. Corto 2 com 10, ó, vai ficar 5, 3 é 5, 15. Se eu pegar aqui, ó, B mais C igual a menos A, isolar o B, vai ficar menos A menos C. O A vai ser 1 menos E elevado a menos 2S sobre 10. E o C, ó, 1 menos E elevado a menos 2S sobre 15. Vamos tirar dos parênteses aqui, ó. Menos 1 sobre 10, menos com menos mais E elevado a menos 2S sobre 10, menos 1 sobre 15, menos com menos mais E elevado a menos 2S sobre 15. Igualando, colocando o E elevado a menos 2S junto, ó, vai ser 1 sobre 10 mais 1 sobre 15 dá 1 sobre 6. Então, E elevado a menos 2S sobre 6
menos 1 sobre 10, menos 1 sobre 15, menos 1 sobre 6. Então, vai dar E elevado a menos 2S, menos 1 sobre 6. Então, pronto, ó. Já tem os valores de A, o valor de B e o valor de C. Que eu vou substituir nessa daqui, ó. A, B e C. Certo. Então, voltando lá, eu peguei aquela lá e substituí, ó. Então, ficou x é igual a 1 menos e elevado a menos 2s sobre 10 sobre s, mais e elevado a menos 2s menos 1 sobre 6 sobre s mais 2, mais 1 menos e elevado a menos 2s sobre 15 sobre s mais 5. Era o que eu queria, né? Transformar essa daqui, ó, em frações parciais. Para isso eu descobri o a, b e o c. A, B e C, e substituir nessa fórmula aqui. É isso aqui. Agora é álgebra também, né? Vamos trabalhar aí, né? Vamos descer aqui. Vai ficar, então, ó, 1 sobre 10 vezes, né? 1 sobre S menos E elevado a menos 2S sobre S, mais, tira aqui para fora do parênteses, 1 sobre 6, E elevado a menos 2S sobre S mais 2, menos 1 sobre S mais 2. Mais, tira aqui do parênteses, né? 1 sobre 15, 1 sobre S mais 5, menos E elevado a menos 2S sobre S mais 5. Coloca nesse formato aqui, ó. Porque esses valores aqui, ó, que tem S, eu consigo entrar na tabela, naquela tabela de Laplace e voltar. Tá vendo? Ó, que agora eu vou fazer, ó, o Laplace é menos 1, a antitransformada de Laplace. Ó, L é menos 1, ó. Tá aqui, ó. L é menos 1 de x, ó. De x vai ser L é menos 1 disso aqui, ó. 1 sobre 10 vezes 1 sobre S, menos elevado a menos 2S sobre S, mais 1 sobre 6 vezes E elevado a menos 2S sobre S mais 2, menos 1 sobre S mais 2, mais 1 sobre 15 vezes 1 sobre S mais 5, menos E elevado a menos 2S sobre S mais 5. Aqui, ó. Tiro as constantes aqui, ó. Tiro as constantes e, ó, o somatório da antitransformada de Laplace. A antitransformada de Laplace do somatório é igual ao somatório das antitransformadas. Ó. Então, fica 1 sobre 10 é antitransformada, 1 sobre 6 é antitransformada dessa parcela, né, dessas duas parcelas, mais 1 sobre 15 vezes a antitransformada dessas duas. E agora eu vou fazer a antitransformada de cada parcela. Tá vendo? Como que eu faço isso? Olhando na tabela de Laplace. Ó. Tá vendo? Ó? Qual que é a antitransformada de x em função de s? Vai ser x em função de t. Agora eu estou voltando para o domínio do tempo. Se eu for lá na tabela, ó, a antitransformada de 1 sobre s é o u de t. A gente já tinha visto, ó, lá do início, ó, que a transformada de Laplace de u de t é 1 sobre s. Então, a antitransformada de Laplace de 1 sobre s é igual a u de t. Ó. Tá aqui. Igual a u de t. Essa daqui também, ó, nesse formato, ó, quando você está com esse formato aqui, e elevado a menos at sobre s é u de t menos a. São esses casos aqui, né? Esse e esse. Certo? Olha lá, ó. U de t menos 2. Aqui, ó. U de t menos 2. Aqui. Esse aqui, né? Não, é esse aqui, né? E elevado a menos 2s sobre s, ó, é U de t menos 2. Tá aqui em cima, ó. U de t menos 2. Então, esse aqui é U de t. Esse aqui é o U de t menos 2. Esse aqui também, ó. Ah, não, é só esse, né? U de t menos 2. A antitransformada de Laplace de E elevado a at vezes f de s, ó, é U de t menos a vezes o f de t menos a. Que é esse caso aqui, né? Que é o U de t menos 2 vezes a função f de s, né? Qual que é a função f de s, ó? É a função de 1 sobre s mais a, que é E elevado a at. Tá vendo? Que é E elevado a at. Vai dar E elevado a menos 2 vezes t menos 2, que é aqui, ó. E elevado a A, que é menos 2, e o t vai ser o t menos a, ó, que é t menos 2. Exatamente.
T menos 2. A mesma coisa acontece com esse aqui, ó. Tá vendo? Você vai jogar nessa tabela aqui, ó. Vai dar U de T menos 2, que é aqui, ó, menos AS, tá vendo? Aqui tá o A, aqui tá o A, vezes essa daqui, né, que é 1 sobre S mais 5, ó, é E elevado a AT. Então, é E, quanto que vale o A? O A vale menos 5, aqui, né? Menos com menos, né, para dar mais. Aqui a fórmula é menos, então vai dar menos 5, mas é de T menos A, então é T menos 2. E por fim, ó, a antitransformada de Laplace de 1 sobre S mais A, que é esse caso aqui, ó, é E elevado a menos AT. Esse aqui tá mais 2, seria menos menos 2. Então, ó, E elevado a menos 2T. E aqui, ó, como tá mais 5, seria menos menos 5. Então, o A vale menos 5. E elevado a menos 5T. Ela tem esse formato aqui. Arrumando aqui, ó, o x de t vai ser esse aqui, ó. 1 sobre 10 vezes u de t menos u de t menos 2, mais 1 sobre 6 vezes u de t menos 2 vezes e elevado a menos 2t mais 4, menos e elevado a menos 2t, mais 1 sobre 15 vezes e elevado a menos 5t, menos u de t menos 2 vezes e elevado a menos 3, menos 5t mais 10. Certo? É essa equação aqui. Se eu jogar ela num gráfico, ó, ela vai ter esse formato aqui. É isso que a gente quer no sistema. Ó. Qual que é a resposta do sistema? Massa, mola, amortecedor, a entrada, pulso. Então, o que quer dizer isso aqui? Se eu vier nesse sistema aqui, ó, nesse sistema, e aplicar uma força, essa força aqui, ó, de 2 newtons em 2 segundos, o deslocamento do corpo, ó, ele tem esse formato aqui. Ele sai de um ponto inicial de repouso, certo? Ele vai subir até 2 segundos desse formato aqui, ó. Ele vai chegar, ó, no pico ele chega aqui a quase 10 centímetros, a quase 10 centímetros. Depois que cessa, né, a força, ele volta, ele vai voltando para a origem. Ele se desloca de forma contrária, né? E aqui a partir mais ou menos aqui de 5 segundos, ó, ele volta ao repouso, certo? E quem me deu esse gráfico aqui foi essa função aqui de x. Certo? Pessoal, então esse aí é o exemplo da massa mola amortecedora, é o mecânico, certo? Então seria bom aí vocês depois darem mais uma olhada nele, porque a gente vai usar ele também na lista de exercícios. Certo? Alguma dúvida desse exemplo? Vocês querem que eu repita alguma coisa? Hein, pessoal? Manda um alô aí, ou vocês desistiram da aula já? Alguém? Eu posso passar, por exemplo, 2? Pessoal, vocês estão aí? Pode sim, Leandro. Então, eu vou fazer aí o segundo exemplo, que é esse aí já é um exemplo que a gente tem mais contato, né? Porque ele é um exemplo de circuitos elétricos, né? Esse sistema aí de um circuito RLC, né? Até quem já fez circuitos elétricos comigo, a gente já viu isso aqui, né? Então, aqui, ó, você tem um circuito elétrico, aqui você tem uma fonte de tensão. Eu chamei esse aqui de U de entrada, né? Tensão de entrada. É a tensão da fonte. Um resistor R, um indutor L e o capacitor C. E a tensão em cima do capacitor, tensão de saída. Como eu quero a função de transferência, é o quê? Saída sobre entrada. É pegar o out sobre o in. Então, vamos lá. Como a gente fez no mecânico. Primeira coisa é definir a entrada e a saída. A entrada, ó, o in de T, né? In de entrada é igual à tensão da fonte. Vou chamar ela de U. Essa daqui. E a tensão de saída em função do tempo é a tensão em cima do capacitor. Vou chamar de UC. Certo? Agora vamos lá na eletricidade, lá na aula de circuitos elétricos, né? A corrente também vai ser uma função do tempo, né?
e de T, uma corrente em função do tempo. E vamos lembrar aqui, ó, no circuito série, a corrente é a mesma em todos os elementos do circuito, ó. É a mesma na fonte, é a mesma que passa no resistor, que passa no indutor, que passa no capacitor, ó. No circuito série, a corrente é constante. Então, eu vou pegar aqui, como é a mesma, eu vou pegar a corrente que passa no capacitor. Lá da eletricidade, ó, o que é a corrente que passa no capacitor? É C dV dt, ó. É o valor do capacitor, né, a capacitância, vezes a derivada aqui, ó, da tensão em cima do capacitor no tempo, duc dt. Lá da lei de Ohm, ó, a gente sabe que a tensão em cima do resistor é igual a RI, ó. Então, o R é igual a RI. Só que a corrente I, ó, é o quê? C dU de C dt. Então, só substituir aqui, ó. Peguei o I e joguei aqui dentro. Ó. RC dU de C dt. Para ficar no formato lá do cálculo, ó, vou colocar aqui a primeira derivada com um pontinho aqui, ó. Então, vai ficar RC U'. E a tensão em cima do indutor, né, também lá de circuitos elétricos, ó, vai ser o quê? Ó? L dI dt. Só que a gente sabe que I é o quê? C duc dt. Então, eu substituir, vai ficar LC vezes D dt, de duc dt. Então, aqui vai ficar uma derivada segunda, ó. LC vezes D2UC sobre dt2. Então, vou colocar aqui o C dois pontos. Ó. LC vezes o C dois pontos. Se eu usar a lei de Kirchhoff, ó, das tensões, ó, se eu fizer aqui, vai ficar quanto? U mais U em cima do resistor, mais U em cima do indutor, mais o U em cima do capacitor. Menos U mais o R, mais o L, mais o C igual a zero. O R, ó, é quanto? Ó, RC vezes o C'. E o L, ó, ficou LC vezes o C duas linhas. Pronto, ó. Se eu isolar aqui, vai ficar, ó, RC vezes o C duas linhas, mais RC vezes o C' mais o C, passando do U para cá, é igual a U. Ó. Essa daqui, ó, é a equação diferencial do circuito série RLC, ó, resistor, indutor, capacitor. Certo? Viram aqui, ó, que ela tem mais ou menos... Ela também é de segunda ordem, ó. A gente vai ver aqui. Ela, como aconteceu no exemplo mecânico, ó. Tá vendo, ó? No exemplo mecânico, ela é de segunda ordem. Ao quadrado, né? Ou dois pontos. Acontece também nesse circuito RLC, ó. Ela tem o mesmo formato. Pronto, isso aqui está no domínio do tempo. Agora eu vou passar para o domínio da frequência. O que eu faço? Aplico Laplace do lado esquerdo e do lado direito. Ó. L, Laplace, né, de LC, o C dois pontos, mais RC, o C ponto, mais o C, é igual a Laplace de U. Separo aqui, né, os Laplaces, ó. LC, o C duas linhas, mais Laplace, RC, o C', mais Laplace de UC é igual a LU. Tiro a parte constante, né? LC vezes a Laplace de UC dois pontos, mais RC vezes Laplace de UC ponto, mais L de UC é igual a LU. L de UC vai ser o C de S, ó. Certo? Vou colocar de minúsculo, vou passar para maiúsculo. O de UC', ó, como a gente já viu lá na tabela, ó, é S de UC menos o C de zero. E de UC duas linhas, dois pontos, aliás, né? É S ao quadrado C mais S, o C de zero mais o ponto de C de zero. O Laplace de U vai ser, de Uzinho vai ser Uzão, de minúsculo para maiúsculo, e agora eu substituo, né? Então, vamos lá, ó. Aqui, ó. Dentro da UC eu coloco o UC, dentro da UC' aqui, ó, ponho essa, da UC', ponho essa, né? S, o C menos o C de zero, e dentro da UC, dois pontos, essa daqui, ó, S ao quadrado C menos S, o C0 mais o C ponto zero. Como a gente sabe, ó, para a função de transferência, as condições iniciais são nulas. Então, esses valores em zero aqui, ó, a tensão em cima do capacitor no instante inicial, o C0. E a corrente, né, o C ponto zero tem que ser iguais a zero. Então, esse aqui corta, essa corta e essa corta. Então, vai ficar, ó, LCS ao quadrado C mais RCS o C mais o C igual a U.
Se vocês olharem aqui, ó, tem o C nas três parcelas, então eu posso pôr ela em evidência. Ó. O C é igual a LCS ao quadrado, mais RCS mais 1 é igual a 1. Como o C é a saída do sistema e U é a entrada, ó, eu posso isolar aqui, ó, saída sobre entrada igual a 1 sobre LCS ao quadrado mais RCS mais 1. Então, a saída é o C, a entrada é U e a função de transferência é essa daqui, ó. 1 sobre LCS mais RCS mais I. Certo? Então, ó, se eu voltar lá atrás, ó, lá na teoria, a gente já tinha falado isso lá no livro, ó, tá vendo? Ó? A função de, aqui, ó, a equação diferencial, a função de transferência para o circuito RLC e aqui, ó, a equação diferencial e a função de transferência para o sistema massa mola amortecedor. Certo? Então aqui, ó, nos exercícios aí a gente deduziu, ó, tanto o mecânico, né, com um exemplo numérico e aqui o elétrico, tá vendo? Com o valor da função de transferência. Uma vez que está deduzido, sempre para esses dois casos vai ser esses formatos aí. Então, vamos dizer assim, vocês não precisam deduzir ela de novo, né? Se você já tem a fórmula, é só você aplicar. Certo? Pessoal, alguma dúvida? Não, tá tranquilo, pode continuar. Pode continuar? Não, o que eu tinha para passar para vocês era, hoje era isso aí, certo? Essa parte aí da função de transferência dos dois sistemas, né? Do massa-mola amortecedor e do circuito RLC série. Vocês têm mais alguma dúvida? Deixa eu voltar lá no... É bom que vocês conseguiram baixar esse material? Consegui. Então, beleza. Então, agora dá mais uma olhada aí. Eu fiz bem detalhado, né? Como eu não tinha essas aulas em PowerPoint, eu tive que fazer todas elas. Então, eu fiz bem detalhado aqui. Eu acho que deu para Não, entender bem, ficou né? legal. Ficou bom, só que é uma matéria bem difícil, né, Leandro? Eu pensava que era uma matéria mais... A gente tá lascado. Não, essa matéria é assim mesmo. Ela é assim mesmo. Aí na próxima aula a gente vai ver outros exemplos. Cara, Como eu assim? Eu não fiquei sei se assustado porque minha não estava fechada e peguei agora. A matéria é bem complexa. Mas parece é um circuito tranquilo. RLC do que esse sistema massa-mola. Não sei se é porque a gente já brinca muito com RLC e massa-mola, querendo ou não é costume nosso, né? É mais. Não, quase não vê, né? Essa parte do massa Aham. mola. Mas aí, com esse exemplo inicial aí, você consegue destrinchar esses exemplos de massa mola amortecedor. E também tem muitas funções que a gente usa pouco, né? Igual essa função degrau, que aparece muito em sistema de controle. Certo? Não, pessoal, então se vocês não têm mais dúvidas, então a gente pode encerrar Tá a tudo aula. bem, vai dar certo. Tá vendo? Ó, na lista já tem o exemplo do massa mola, ó. Inclusive é o nosso mesmo exemplo. Tá vendo? Ó, vocês já podem refazer ele aí também, ó. Né, André? Oi, pode perguntar. Não tem muito nada a ver com a aula, mas é a questão mesmo de praticidade. Pode perguntar. Não tem a Oi. opção de botar chat, porque daí quando você pergunta alguma coisa, a gente fica com os microfones travados, mas a gente digita. Tem aí, olha aqui pra você ver, ó. Verdade. Eu não sei, aqui eu olho nesse participante, no mostrar com uma conversinha, eu vou Isso. mandar, tá vendo? Eu vou mandar aí um alô para vocês. Alô. Vocês conseguiram achar aí? Não, Aqui pelo não celular mostrou, não. não. Será que não é na hora de fazer de montar a videoaula ou configurar lá, que tem a opção de chat? Não sei, porque tem, tá vendo? Ó, é tipo um balãozinho da conversa, chat de reunião. Vocês conseguiram achar aí? Às vezes fica mais fácil até para dúvidas também. Pois é. Vocês não estão. Para vocês tem essa opção, não? Não apareceu aqui, não.
Vou ver com algum outro professor como que faz. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa de compartilhar. É fone só se pelo computador tiver. Ah, vocês estão assistindo aula pelo celular. Mas mesmo assim, Não, eu tô Isso. pelo computador. pelo computador, você não viu essa opção? Não, aqui tem opções bem limitadas, não tem a parte de chat. Eu vou perguntar para outros professores como que eles solucionaram isso, mas tem uma parte chat. O meu aqui tá ok. Vocês conseguem ver a tela? Tá compartilhada, né? Sim. Aí você tá vendo, ó, é nesse aqui, ó. Não dá Esse pra ver no seu, balãozinho. só não tem acesso. Vocês Mas estão sem acesso. eu acho que essa questão do chat ela é até meio complicada, porque às vezes o professor está compartilhando a tela no PowerPoint, ele não vai ver o chat, né? O microfone Tem ele esse. Aí tá frente. Não, vendo? vê sim. Aí só Vendo? depois que eu voltar para essa tela. Ah, mas É, parou, Aparece mas para vem ele. uma. Aparece uma A notificação. notificação. Aparece É, notificação. aparece a notificação. Mas esse sistema do microfone ficou bom. O que vocês acharam? São poucos alunos também, né? Eu não sei. Acho que ele tem um delayzinho, mas mesmo assim ainda dá tempo do professor é, voltar lá. Ficou legal, tem, agora com muitos alunos talvez não dá certo, né? mas as turmas estão pequenas, né? Aqui, ó, deixa eu olhar. Agora, por exemplo, estamos só com 4 alunos, né? 4 alunos. A turma já é pequena, né? Então, não vai dar tanto problema, não. Beleza, então? Mais alguma dúvida? Mais alguma pergunta? Não, tranquilo. Obrigado, Tá hein, tranquilo? Leandro? Então, vou encerrar aqui a gravação. E aí, não deixem de mexer na lista e fazer os resumos aí, certo? Beleza. Então, tá. Falou, então. Boa semana para vocês. Até a próxima aula. Vocês têm aula sexta comigo? Não, né? Temos sim máquinas elétricas. Ah, então sexta tem aula. Então tá. Tchau, tchau pra vocês. Até semana que vem. Falou.